E aí, povo de Deus, sejam bem-vindos, para mais um momento Oxe. E vamos hoje conversar sobre um assunto muito importante, pessoal, sobre casamento, sobre relacionamento. A gente vai começar uma série nesse sentido. A gente, nas últimas conversas, a gente falou sobre ministério, sobre finanças do ministério, etc. E hoje a gente vai entrar numa nova fase falando sobre relacionamentos. Depois vamos falar sobre filhos, vamos falar sobre outros assuntos, enfim, vamos conversar sobre tudo que o Espírito Santo for guiando, exatamente. E aí, Miguel? Vai começar com a leitura aí de Filipenses? Isso, pode começar. Tá ótimo. Nós iremos começar aqui em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, versículo 6, diz assim: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, ore a Deus pedindo aquilo que precisa e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Aí você pode estar, o que isso tem a ver com relacionamento, com casamento? Tem tudo a ver. Porque aqui no início do versículo, a palavra fala, no início do versículo 6, não vivam preocupados com coisa alguma. E muitas vezes o que atrapalha o desenvolvimento do relacionamento entre os dois é porque um, ou até mesmo os dois, ficam presos a se um dia esse homem me trair, se um dia essa mulher me trair. Às vezes vê um vídeo, vê algo no jornal de algo que aconteceu com alguém, uma reportagem que um famoso foi traído, que isso, e a pessoa já começa a ficar bitolado. Se ele me trair, eu não fico por baixo. Se ela me trair, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E começa a ficar em parafuso os pensamentos e a não desfrutar do relacionamento que Deus o deu. Pessoal, isso é muito sério, porque nós não podemos, por mais que algumas pessoas queiram, nós não podemos negar nossa constituição. Nós, segundo a Bíblia Sagrada revela, somos um espírito que habitamos em um corpo e possuímos uma alma, que é a nossa mente. A mente, o campo do psique, dos pensamentos. E a nossa mente, ela é responsável por algo muito forte, que é a imaginação. E quando a gente começa a se preocupar demais com e se fulano me trair, e se fulano não estiver gostando de mim, e se fulano isso, e se fulano aquilo, essas preocupações, esses pensamentos que trabalham no campo da mente, eles vão entrar e a nossa imaginação, trabalhando com a preocupação, trabalhando com essas informações negativas, vai começar a criar coisas que nem são reais. E a nossa mente, ela é muito incrível. Quando ela cria uma imaginação, se nós não vigiarmos, a gente pode começar a acreditar nessa imaginação como se ela fosse real. E a gente começar a sofrer de forma real por aquilo, por algo que é só uma imaginação. O cérebro entenderá como real e vai liberar até a sensação de dor, de sofrimento. A gente começa a sofrer por uma imaginação, a gente começa a sofrer por conta de um pensamento. Como diz aqui, deixa de experimentar a paz que excede todo entendimento. E um relacionamento, ele tem seus momentos de turbulência, de tribulação, mas ele precisa dessa paz. Sem essa paz, não tem como a gente ter um bom relacionamento. Então, essa preocupação, e aqui a gente pode levar para esse campo de pensamentos aqui, informações aqui, que levam a pessoa a ficar pensando sobre o futuro, ou sobre o passado, ou sobre... Essa preocupação acaba atrapalhando muitos relacionamentos. Muita gente que está com informações aqui, que estão levando imaginações que, por exemplo, tem gente que fica pensando, e se um dia, quando eu morrer, e se ele casar de novo, e se eu morrer e ela casar de novo, e fica com raiva, sofrendo com essa informação, preocupado, sofrendo com informação, só imaginando, e a mente entendendo essa imaginação como real, e passando sofrimento para o corpo, e a pessoa sofrendo por algo que é uma cogitação que a pessoa não tem nem noção de nada. Como vai acontecer, como não vai acontecer, se Cristo vai voltar antes, se não, mas fica sofrendo com isso. E muitas vezes a pessoa fica se depreciando,
fica se depreciando. Por conta que muitas vezes vê, aconteceu isso com fulano de tal, que é da mídia, que tem alguma influência, daí aí fica olhando para si, o seu corpo, e muitas vezes fica se depreciando. Se aconteceu com fulano, dirá que não vai acontecer comigo. E fica entrando em parafuso e fica trazendo isso para o outro. Além de se perturbar, ele fica perturbando a cabeça do outro. Sim. O conselho que eu daria, o que a palavra fala aqui? Não viva preocupado. Você tem que dar um basta. Quando esses pensamentos, por mais que não seja fácil, pensamentos, essas perturbações, esses pensamentos perturbadores vêm à sua cabeça, você tem que buscar a paz de Deus para o seu interior. Primeiro, você tem que entender uma coisa: você não domina as outras pessoas, nem a mente da outra pessoa, nem a vida da outra pessoa. Para você conseguir entender melhor, você não consegue dominar nem as ações totais da sua criança. A gente que tem criança não consegue, que tirar um adulto. Então, o que você tem que entender? Você tem que zelar por si. Você tem que fazer aquilo que está ao seu alcance. Em primeiro lugar, você tem que buscar o quê? A paz de Deus para você. Para você. Depois dessa paz de Deus em você, você se doa, o foco do Senhor dirige, o Senhor direciona. E se vier a acontecer, por que você vai ficar preocupado se vier? Lá na frente, se acontecesse, não é nem vai acontecer, se acontecesse, você resolvia. E um detalhe importante, desculpa atrapalhar, vamos ao que o Senhor Jesus disse, né? Não andar ansioso, preocupado com relação ao dia de amanhã. Aí ele diz assim no Evangelho de Mateus: o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Então, ou seja, chegando o dia de amanhã, Deus dará graça para o dia de amanhã. Então não é ficar bitolado, preocupado, angustiado, imaginando coisas que nem são reais e sofrendo por essas coisas que vão ajudar o relacionamento. Pelo contrário, vão prejudicar. Temos que confiar na graça de Deus, que no dia de amanhã haverá graça para o dia de amanhã. Muita gente até fica se preocupando e perguntando: será que esse relacionamento vai dar certo? Será que eu vou aguentar? Será que eu vou... Para com essa preocupação, você está sofrendo antecipado. Confie, busque ao Senhor e busque graça no Senhor. Busque o favor não merecido de Deus. E amanhã haverá graça para o dia de amanhã. O pão, o maná, a provisão que Deus derrama é para cada dia. E nós devemos confiar no Senhor para isso. Eu tenho um ponto de vista assim, pastor. Eu tenho que fazer a minha parte, me dedicar, me doar, me entregar no relacionamento, no envolvimento, naquele propósito que eu entrei, tenho que me doar, assim como se fosse, vamos supor, se eu tivesse um trabalho ali, eu tenho que fazer o quê? Para aquele trabalho fluir, para aquele trabalho andar, tenho que me doar naquilo, não é verdade? Então eu tenho que me doar, fazer a minha parte que cabe a mim, e aos outros aí não é responsabilidade minha. No nosso relacionamento, se eu faço a minha parte, você faz a sua parte, o que vai acontecer? Vai dar certo. Sim. Então eu não tenho que me preocupar com o fulano está fazendo ou com o Beltrano, com o meu parceiro, eu tenho que me preocupar comigo, com a minha parte. E aí, o meu testemunho, principalmente a gente como mulher, a palavra diz o quê? Que a mulher sábia, ela edifica a casa. Então, com a minha sabedoria, eu posso ajudar ele nos caminhos. Posso ajudar, não transformar, não mudar, mas ajudar. E interessante é isso, pessoal, que a minha esposa está abordando. A gente só pode controlar as nossas ações e nos dedicar nas nossas ações. Muita gente diz, não adianta de nada. Já fica preocupado de fazer, mais uma vez a preocupação. Não adianta de nada, eu fazer, não vai adiantar nada. Vamos olhar a palavra. A Bíblia diz que aquilo que a gente semear, a gente vai colher. A Bíblia diz que como a gente quer que as pessoas nos tratem, nós devemos tratá-las. Então a palavra nos ensina sobre nós darmos um primeiro passo, termos a atitude, nos dedicar, fazer o que está ao nosso alcance para o relacionamento e não entrar nessa paranoia de preocupação, não ficar deixando pensamentos perturbando a nossa mente. Muitos relacionamentos não estão vivendo essa paz que falo aqui por conta dos pensamentos com relação ao futuro, com relação ao passado. Esses pensamentos entram, a preocupação ligada nesses pensamentos, junta com a imaginação, cria coisas aqui e a pessoa não consegue viver paz no relacionamento. Quantos relacionamentos não estão em paz por conta de
pensamento, que junto com a imaginação fica criando uma realidade paralela, fica criando um multiverso aí, que não tem nada a ver com a realidade e faltando paz no relacionamento. Eu achei interessante a parte que você falou, que você disse assim, às vezes a pessoa fica, o que adianta eu fazer e o outro não fazer? E por conta disso, ela nunca começa a fazer. É igual aquelas pessoas que dizem que na segunda começa a caminhar, na segunda vai começar o exercício e nunca começa. Da mesma forma, tem gente que fica desse jeito. Nunca consegue, nunca faz, ou até pode começar, mas nunca vai adiante, porque ela fica assim, não adianta, só eu fazer, o outro não fazer, não adianta, porque nunca sai da mesma. Sim, exatamente. E a Bíblia diz, né, não nos cansemos de fazer o bem. Então, nós não podemos controlar pontos do futuro, nem pontos do passado, então não adianta deixar pensamentos ficarem entrando ali e dominando. E sobre pensamentos, pessoal, não é tentar arrancar com nossa mão o pensamento, não tem como. A Bíblia nos ensina, em algumas vertentes da psicologia, que pensamento você não tem como removê-lo, você tem como substituí-lo. A Bíblia diz, naquilo que é bom, naquilo que é honesto, naquilo que é de boa fama, nisso pensai. Então procure pensar o bom, procure pensar o bem. Quando vem um pensamento ruim, procure substituí-lo por um pensamento bom. É um exercício que só cabe a você. E ao fazer esse exercício, você vai encontrar paz. A paz que excede todo entendimento guardará o teu coração, que é o centro dos sentimentos, pensamentos e vontades. Então procure substituir. Não fica pensando muita bobagem, não. Ao invés de estar sofrendo por pensamento, por que não aproveitar a realidade? Aproveitar o momento em paz com seu esposo, com a sua esposa, com seu cônjuge, com seu parceiro, sua parceira. Então assim, por que não aproveitar o que você tem hoje e ficar sofrendo por algo que nem se sabe como vai ser o dia de amanhã? Então são escolhas, sofrer pelo amanhã, sofrer pelo ontem ou aproveitar o hoje. Brincar hoje, sorrir hoje, fazer raiva um ao outro. Inclusive, aqui no nosso relacionamento, ela é quem mais me faz raiva, ela me chateia muito, ela fica só sabe, parte muito... Ela perturba. Aqui a gente fala perturbar, né? Que é ficar aperreando o outro. A Antônia que me aperreia muito. E aí, pessoal, perdão. E aí onde a gente tem que aprender a aproveitar a pessoa que está ao nosso lado. Aproveitar no bom sentido, curtir a pessoa que está ao nosso lado, viver o hoje, nos alegrar com o hoje, ao invés de ficar preocupado com a imaginação nos levando a sofrer por coisas que nem são reais. Pastor, e é interessante que o pessoas ficam tão presas às suposições, pode usar assim, que não desfruta do matrimônio. Sim. Que não desfruta ali da comunhão com o casal, um com o outro. Interessante. Deixa eu atrapalhar de novo. É como a pessoa que faz o pudim, né? E aí bota o pudim na geladeira, o pudim tá delicioso, e a pessoa fica, não, mas se eu comer esse pudim hoje, amanhã vai acabar. Vai que acaba amanhã, e vai que acabe, e não como o pudim, deixa ele na geladeira, nem come hoje, com medo de acabar amanhã, e preocupado com amanhã, e, enfim. Né, meu pudim? Fale aí, meu pudim. Dessa forma. Fala aí, meu pudim. Eu lembrei de um episódio quando eu era criança, que aconteceu com a irmã minha, que ganhou um perfume. Naquela época a gente não tinha muita condição financeira, era uma escassez. A bichinha ganhou um perfume, ou comprou um perfume no Boticário e ela guardou tanto que ele venceu. Ou seja, preocupado em acabar, não usufruiu. Então, muitas vezes você está presa, aprisionada a pensamentos, a ideias erradas, que você não desfruta do seu relacionamento. Não se entrega um para o outro, aí um pressiona um e pressiona o outro, e que o lugar que era para ter paz, o lar onde era para um ter paz para com o outro, vira um lugar de guerra, de tribulação, que quando o outro chega, a pessoa já fica logo nervoso, fica logo estressado, querendo ver a hora a pessoa sair de novo. Não é assim. O relacionamento, antes disso, tem que ter o que? A união, a amizade. O relacionamento de casal tem que ser amigo um do outro. E como que vocês têm que desenvolver isso? Um amigo confiando no outro, e ali vai agregando a cada dia, e com a paz de Deus, com a direção do Espírito Santo, como ele diz, que a sabedoria já edificou a casa, com a direção do Espírito Santo, o relacionamento vai ser edificado. Pessoal, a gente vai encerrando aqui, já tá ficando longo o vídeo, a gente vai para a parte 2 sobre relacionamento, tá certo? Na parte 2 eu vou ensinar como convencer sua esposa a torcer pro seu time,
Brincando, pessoal. Brincando, pessoal. Mas parte 2 a gente vai falar um pouco sobre diálogo. É muito importante falar sobre isso, tá bom? Deus abençoe e até o próximo. Bora conversar. Tchau, tchau.